De volta para o primeiro bloco, aqui discutindo e tratando da reforma da Previdência, como eu anunciei antes aqui, a professora Rosana e José Uchoa. Boa noite, Osmi. Boa noite, Narciso. Professora Rosana, boa noite. Boa noite. Parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, que ocorreu essa semana, dia 8. Eu sempre me queixo, né? Aqui fica só eu de mulher, poderia ter outras mulheres para ajudar no debate. Mas hoje eu já me sinto contemplada em ter o José Uchoa, que é sindicalista. Em geral, fica só eu aqui para fazer um debate na defesa do campo dos trabalhadores. Né? Mas eu creio que a reforma da Previdência, o debate vai ser mais diferenciado hoje do que o primeiro que foi. Né? Queria a todo custo dizer que a reforma é uma coisa boa, que é preciso. O que tu vê de negativo na reforma do governo Temer, que a reforma está tramitando no Congresso Nacional? Primeiro, o que você está vendo de negativo? Primeiro, aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores e a idade. Deixa eu anotar aqui. E mais do que primeiro, igualar as mulheres aos homens. Nos colocar no mesmo patamar, tanto de contribuição Mas a luta quanto de das idade. mulheres não é para ser igual aos homens? Eu sempre escuto esta... eu nem vou dizer para o senhor não ficar ofendido. Mas vou dizer este equívoco. Nós sempre lutamos para ter os mesmos direitos. A própria Constituição, no seu artigo 5º, diz que tanto homens como mulheres, perante a lei, são iguais. Mas isto não acontece na sociedade machista. Os serviços públicos, nós ainda temos salários iguais, mas na rede privada, posso trabalhar no mesmo setor, com a mesma função, com a mesma carga horária, mas a mulher ganha um salário menor. Isso é ser igual? Nas eleições, as mulheres têm que cumprir uma cota de 30%, mas não significa que vai se eleger 30% das mulheres. Então, é esse tipo de igualdade que nós queremos e precisamos. Agora, para trabalhar e a idade de aposentar, não. Nós trabalhamos muito mais tempo que os homens. Os senhores estão aqui, mas as mulheres estão em casa cuidando, se estão no seu local de trabalho, mas também estão cuidando, porque quando chega vai ver se está tudo ok, tudo organizado. É a mulher que trabalha de domingo a domingo, é a mulher enquanto o homem descansa que está trabalhando. Dia das Mães, só quem trabalha. É as mulheres. É tanto que tem um vídeo que diz assim, pergunta assim, seu Alberto, a sua mulher trabalha? Não, minha mulher fica só em casa, a minha mulher vai pegar as crianças, a minha mulher vai no mercado, a minha mulher não sei o quê. Quer dizer, a mulher não trabalha. Você sabe que essas divisões de tarefa hoje essas tarefas são divididas hoje em dia. Muito, isso é pouco. Né? A maioria dos A sociedade ainda é... A Rosana falou agora sobre um assunto. Eu queria dar uma boa noite para o Uchoa. Pode dar. Posso? Pode sim. Uchoa, boa noite. Boa noite, Astério. Obrigado pelo convite. Bem-vindo aqui ao programa. Gostei do convite, tenho muito interesse em debater esse assunto. Afora o que a Rosana falou, que o Rosana me perguntou que seríamos contra, essencialmente essa proposta ela é dramaticamente injusta porque ela trata situações, ela não leva em conta as diferenças regionais que são dramáticas no Brasil. Compara um trabalhador do ar-condicionado da grande metrópole brasileira, do sul do país, com um trabalhador do semiárido nordestino, igualmente, com tempo de contribuição, tempo de serviço, idade mínima, como se o que está ali embaixo fosse viver o mesmo tanto que o que está lá em cima. A gente sabe que não é assim. Em condições completamente adversas. E compara as profissões extremamente distintas uma das outras, nivelando todo mundo a um preço só, a foice pega todo mundo. Por exemplo, eu sou professor, a Rosana é professora. A gente sabe que após 30 anos de jornada, um professor ele está extenuado. Se você aumenta para 49, você mata. Um cavoeiro que trabalha lá no buraco das minas, um trabalhador rural nordestino, ele tem a mesma condição de contribuir mais com a Previdência, porque a Previdência é a poupança do país. Que ela tem que ser mexida, eu também tenho um acordo sobre isso. Porque o Brasil está mudando. A questão etária, o Brasil, isso é bom. Agora tem que ser mexida a partir de um pacto nacional, de um debate. Não do que está sendo feito, uma imposição que a gente sabe quais são os interesses que estão por trás. Quais são? Essencialmente, o interesse privado do capital financeiro brasileiro, do capital rentista, da previdência privada e do cupom que o dinheiro da Seguridade Social desvia para lá. Me permita uma parte disso aí. Já que você levantou essa questão, quero que você prossiga quando você diz que interesse privado. Há um debate dizendo que o governo, ao colocar essas regras, que no ponto de vista de muitos,
elas são extremamente duras para a aposentadoria, ela está querendo fazer com que o cidadão, o trabalhador, vá para a previdência privada. Exatamente. É nesse sentido. Esse mesmo princípio que fragiliza o SUS e fortalece a saúde privada. É o mesmo princípio que fragiliza a educação pública e fortalece o ensino privado. Porque o cidadão que tem uma condição melhor, classe média, alta, ele migra, porque ele está preocupado com a garantia do futuro de sua família e com a seu próprio futuro. Então, você fragiliza ao extremo esse direito, que é o direito previdenciário público, e o cidadão vai migrar. Tanto é que o conflito de interesse, Narciso, é tão evidente que o teórico, o cidadão secretário lá da Previdência, é consultor, não sei se você sabe disso, é consultor da Brasilprev. Da Brasilprev. É verdade. Que é carta de banco que tem todo interesse em aumentar a sua clientela. Eu queria entrar nesse debate para questionar a tese. Os dois. Quais dois? Osmi não, os três. As vítimas da reforma. Os que vão para a rua. Você vai para a rua? Sim. Você vai para a rua? As vítimas da reforma. Não, eu já fui. Já fui. Eu cumpri minha parte Tempo no antigo. passado. Bom, No outro tempo, né? Contribuindo Puxou agora e com Rosane. o pensamento. Rosana, eu vou apenas lembrar aqui fatos verificados na elaboração dos orçamentos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Shoa. A conta, o déficit da Previdência Social, e quando nós estamos falando de Previdência Social, não vamos esquartejar a Seguridade Social. Nós estamos falando de Seguridade Social. O déficit da Seguridade Social no ano de 2011 foi 38 bilhões. 2012, 42 bilhões. 2013, 51 bilhões. 2014, 58 bilhões. 2015, 85 bilhões. E entre 2015 para 2016, olha o salto. Foi para 151 bilhões. O déficit da Previdência Social de 2017 está sendo previsto para 180 bilhões. Eu pergunto, diante deste quadro, ainda no governo Temer, a Previdência Social não terá recurso para pagar nenhum dos aposentados. Aí como é que fica isso? Bem, primeiro, Professora Rosana. o movimento sindical também tem estudiosos de previdência, já foi feito estudos econômicos e não apresenta esse déficit. Ele oscila, tem ano que tem maior, tem menor, mas sempre ficou a reserva. Paga-se tudo e fica lá o dinheiro. São argumentos que o governo tem encontrado, até porque o governo só procura isso aí, o governo não está cobrando os grandes devedores da Previdência. Eu tenho uma pergunta sobre esse sentido. Não, tá? o que existe esse déficit aí não existe, porque o trabalhador ele paga mensalmente. Quem não paga é o patronato e empresas grandiosas como a Bradesco, como a própria Friboi, um bocado aí que são citadas nas redes sociais, até mesmo nos jornais, são as grandes devedoras. Quem não está pagando está ocasionando este déficit. Então, o que o governo federal tem que fazer não é penalizar os trabalhadores. Coloca esses para trabalhar, contribuir 49 anos, trabalhar até 65 anos, sacrifica trabalhador rural para tirar o déficit das grandes empresas. Quem causa todo esse déficit são as grandes empresas que não pagam. E o governo tinha que cobrar as empresas para pagar o que não paga, que elas é que são devedoras, não são os trabalhadores. Aí é muito fácil o governo encontrar um monte de números, de bilhões de déficit e querer penalizar o trabalhador, que é o único que paga. Mas eu posso Quem entrar não nesse paga é o debate? patronato, é o próprio governo que não paga. Então Também não dá quero. para penalizar os trabalhadores de aumentar a contribuição, de aumentar a sua idade, seu tempo de serviço, iguala todo mundo ao mesmo patamar. Olha só, quem trabalha na radiologia, vai aguentar trabalhar na radiologia 49 anos? Não. Tem profissões de risco que não dá para comparar. Por que que as grandes empresas devedoras não pagam a sua dívida? Porque o trabalhador, ela desconta do trabalhador. Então, se existe rombo na Previdência, se existe déficit, a culpa não é nossa dos trabalhadores.
A culpa é dos patronatos que não pagam e do próprio governo que não cobra para dar sustentação. Mas eu tenho aqui, Rosana, viu, Shoa? Eu tenho aqui dados... E não existem esses bilhões de déficit que o senhor colocou aí. São cálculos... Não, mas ele vai responder, ele vai responder. Eu tenho até um... Antes eu quero colocar aqui alguns dados, já que o Narciso colocou dados também. Eu tenho aqui alguns dados que eu coletei, feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Pegando com base dados oficiais do governo. Ele diz o seguinte, aqui tem as despesas e as receitas. As despesas com benefícios previdenciários foram de 436 bilhões. A contribuição, que arrecadou, foi 352 bilhões. Mas vamos adiante. Benefícios assistenciais, 41 bilhões. Bolsa Família, 26 bilhões. Saúde, 102 bilhões. Benefícios, 48 e outras despesas, 27 bilhões. Muito bem. Com um total, Narciso, de 683 bilhões. As receitas, você viu que aqui o benefício previdenciário foi negativo, mas tem um COFINS, 200 bilhões, LL, 59 bilhões, PIS, PASEP, 53, outras contribuições. A soma da receita na Seguridade Social é maior do que... É 694 bilhões, que dá um superávit, um saldo positivo de 11 bilhões. Dados dos auditores da Receita Federal com base em dados oficiais do governo. Quem é que está com a verdade, Shoa? Para contribuir aí com esse número que tu levantaste, eu tenho aqui 2007, o superávit foi 72 bi, 2008, 64, aí vem 32, 53, nunca teve déficit. Nenhuma. Porque você foi constituinte, não foi? Sim. Em 86, o constituinte elaborou a chamada Constituição Cidadã. Sim. Capítulo da Seguridade Social fortíssimo, não foi? Foi, é verdade. Colocou, e de lá para cá, o financiamento de tudo isso que você falou aí, tem várias fontes. Tem o COFINS, tem a contribuição social sobre o lucro líquido, tem imposto sobre loterias, que eles não colocam porque eles fazem, eles criam um artifício de maquiar os dados, que é para colocar uma mentira na frente e transformar em verdade. Como o Joseph Goebbels fazia na propaganda do Hitler. Ele dizia que se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vira verdade. Claro. E aí quem tem o instrumento da grande divulgação são os poderosos, que têm interesse na reforma. Então eles não pegam essa... Tem 32 mil empresas devedoras. Proposta de reforma da Previdência do governo Dilma. Também era ruim. Governo Lula. Também era ruim. Não, mas era melhor. Era um pouco melhor. Essa está em vigor. Quero fazer uma comparação que eu Porque a 85, 95... Ao fim e ao cabo... Com diferença, não, isso aí é somatória. Lula e Dilma também beijavam a mão desses interesses. Com uma certa diferença, não era escancaradamente como é esse governo neoliberal e tal, mas que no capital financeiro rentista do país ninguém mexe. Ninguém mexe. O lucro desse povo só aumentou progressivamente e exponencialmente a vida toda. Mesmo nos governos de esquerda. Mesmo quando a Dilma, achando que ia resolver o problema, colocou o Levi. Para que ela colocou o Levi? Mas, Shoa, você não acha que a regra aprovada para cair no governo Lula-Dilma, 85 para as mulheres, bem melhor, 95, bem mais não avançada. Era mais justo? Justa. Não havia necessidade de modificação, inclusive, no meu ponto de vista. O deputado Alan Rick, que não é nem um deputado de esquerda nem nada, está comprometido em votar contra. Declarou lá no encontro que nós fizemos, porque ele é exatamente a favor dessa regra. O Rocha também, o Major Rocha. O Rocha também, porque tem interesses
que passam do mandato. Ele é funcionário. Mas o compromisso aqui para 2018 foi que quando se votasse o impeachment da presidente Dilma, se apoiaria integralmente a reforma do governo Temer. É porque o ambiente aqui é outro agora. Não, mas olha, não se esperava essa reforma a esse ponto. Não se esperava Não se esperava uma tanta reforma com gula. critérios tão brutais que obriga o trabalhador a trabalhar até morrer para ter uma aposentadoria integral. A reforma da Dilma, ela já deixou alguns prejuízos, mas deixou o benefício da paridade e a integralidade, que é essa regra de somar o tempo de serviço com a idade. Mas também já deixou dito que a cada ano que aumentada a expectativa de vida, aumentaria a idade e o tempo de contribuição. É tanto que em 2018 já tem uma alteração de aumentar a idade e o tempo. Então, ela já existe, essa reforma. Todo final desse programa, a Sherry manda que se produza uma frase, né? Eu ia produzir uma frase de Campo Maior. O Osmir produz umas frases bobas, sem autoria, sem... Mas realmente de minha autoria, ele sempre imita os outros. É autoral, né? A frase diz o seguinte: na vida, tudo é verdade, tudo é mentira. Depende apenas da cor da lente que se mira. Essa contabilidade... Mas isso daí veio de onde? Essa veio de quem é contra a reforma. De quem é contra a reforma? Não, a reforma pode ser feita. Porque acontece o seguinte... Mas com parcimônia. A minha primeira pergunta foi saber, Astério, como é que o Estado brasileiro vai arcar com o déficit da Previdência, com o déficit da Seguridade, Porque se você pega o orçamento da União e separa a Seguridade e as contribuições que deveriam manter a Seguridade, ótimo. Aí eu pergunto, e quem é que vai, e de que orçamento vai se tirar os recursos para pagar a dívida externa, para investir na saúde, para investir na infraestrutura? O problema é que o governo só tem um orçamento. Então, quando... Não dá para separar. Não dá para separar. O orçamento é único. Eu acho que se pode... No caso, tu é a favor da DRU, então. Hein? Tu é a favor da DRU. Eu sou a favor, sabe de quê? De que nenhuma dos recursos tivesse vinculação. Nem a lei comum, não sou a favorável à aprovação da lei comum. Sem vinculação. Porque a gente só conhece a natureza dos nossos políticos pela capacidade do que ele investe em educação. Então, se ele investe obrigatório, sabe o que é que faz? Os que os prefeitos e os governadores fazem. Maqueiam a prestação de conta, Nada. botando como despesa da educação recurso aplicado em outras áreas. Mas se for voluntário, vai matar. Hein? Vai acabar de matar. Se ele investir o que ele quiser, aí ele não vai investir nada. Que não interessa para ele, ter o povo educado. Para que ele quer povo mas educado? Mas assim, existem soluções. Não é só a solução para resolver este problema da Previdência, não é aumentar a idade do trabalhador e aumentar o tempo de contribuição. É cobrar os grandes devedores, é fazer as reformas necessárias, como taxar as grandes No segundo bloco eu quero falar sobre os grandes devedores, que eu estou com eles aqui. Taxar as grandes Estima fortunas, aí algo em torno acabar de meio as aposentadorias abusivas. É muito dinheiro. Para quem está deficitário. Eu quero ajudar nesse debate com vocês dois. Por que segundo tem bloco. que ser penalizado Só os para concluir trabalhadores? rápido. No segundo bloco. A desoneração fiscal, é preciso acabar com essa desoneração fiscal. E para o segundo bloco, a questão da diminuição do tamanho do Estado, para também não arrebentar em cima do trabalhador. A desoneração fiscal da indústria automobilística brasileira foi um desastre. Pois é. No segundo bloco, vamos Olha tratar só, aqui, muito mas também importante para o segundo bloco... esses temas aqui. Deixa eu chamar o intervalo comercial. Existe esse déficit, por que o governo federal está perdoando as grandes dívidas? No segundo bloco, a gente trata de desoneração fiscal e vai tratando também do combate à corrupção dentro da Previdência. Daqui a pouco.